O perfil do Joaquim Teixeira traz aqui pra gente um vídeo, né? No dia de hoje, né? No dia 4 de maio. Porém, eu acho que esse vídeo é antigo, tá? Só que assim, me despertou um pensamento aqui, eu vou fazer um vídeo abordando esse tema. Espero que. Quer dizer, espero, não espero mais nada, sabe? Tipo, vindo do governo, vindo desse povo, não dá pra esperar mais nada. Só que a questão é a seguinte: se não é de. Tipo, se é de hoje, é um problema grave, porque é campanha antecipada. Agora, se isso aqui está me tirando mais da época que ele concorreu, né? Da eleição de 2022. Bom, eu vou pôr só um trechinho aqui, só para a gente relembrar a musiquinha deles. Eu fiz questão de colocar aqui, né, um trechinho um vídeo curto da Transamazônica, mas essa é uma realidade que não é só da Transamazônica, isso acontece em várias rodovias do país, se é que a gente pode chamar de rodovia, né, é um lama-via, uma via de lama. E isso é interessante, né, o Brasil com dignidade do povo de ter que viver numa condição dessa, gente do céu. O governo entrou no PT em 2002, e você ainda encontra esse tipo de coisa. O governo Bolsonaro estava fazendo, ainda que em pandemia, estava fazendo uma melhora significativa nessa parte de infraestrutura, né? Que não sei se vocês lembram, era o Tarcísio, né? O Tarcísio mandava muito bem, mandava tão bem que criou-se uma repercussão em cima do nome dele que ele entrou fácil no governo do estado de São Paulo, e que inclusive acho que provavelmente vai ser reeleito. Ninguém está querendo concorrer ao governo do estado de São Paulo porque sabe que vai perder, sabe que vai ser palanque para o Lula, né? Porque é importante um governador, você ter um candidato forte no estado, ainda que você saiba que ele vai perder. Você queima uma carta, depois você dá um cargo de ministro para ele, da economia talvez. Mas aí você tem um palanque, porque enquanto ele faz a campanha eleitoral dele e tal, atrai a multidão em torno do nome dele, você também tá junto ali, você tá no mesmo santinho, sabe? Aquela coisa, então, ajuda o Lula. Mas ninguém quer concorrer, o Haddad não quer concorrer, ninguém quer concorrer. Porque sabe que vai perder, né? Sabe que vai perder. Certeza ninguém tem, mas é muito provável. Então, gente, o que eu queria abordar aqui é essa história aqui, ó. Olha que povo bonito, né? Que povo legal, que povo feliz. Essa é a realidade de um outro país. O Brasil é dividido em vários países, né? A gente vive muitas bolhas. E eu vejo que sempre que a gente tem uma crise, assim, a gente passa por uma dificuldade, geralmente problemas econômicos, começa a crescer uns movimentos, né? Barulhos de uns movimentos separatistas que querem separar o Sul. Tem até um slogan que é "O Sul é o meu país", né? Eu acho que eu gostei dessa ideia, podíamos discutir isso, mas, gente, que tal se a gente separasse assim aquela região da zona sul do Rio de Janeiro, onde ficam a maioria dos artistas, pelo menos os artistas globais, ainda que os antigões, né, que não são nem mais tão globais assim, mas essa galera que a gente vê nesse vídeo, né? Não sei se eles foram contratados, espero que tenham sido contratados, espero que tenham recebido um bom cachê para isso, porque assim, eu entendo a lógica de quando você ganha Lei Rouanet, quando você ganha cachê, isso para mim faz todo sentido, você está defendendo o seu bolso, dane-se o resto. O que eu não entendo é quando a pessoa realmente acredita e vai lá motivado, né, por conta de uma causa, de uma ideologia, de um cara que só se envolve em escândalos de corrupção. Então essa galera feliz, né, que mora ali na região, geralmente da zona sul do Rio de Janeiro, o que a gente poderia chamar de Projaquistão. Então podia separar o Projaquistão, vamos discutir isso, né? Porque não pode falar não pode levantar a bandeira de separação, mas pode se discutir sobre isso, sobre
sobre essas ideias, né, separatistas. Então, o Rio de Janeiro tem a região da Zona Sul, que ela é totalmente diferente do resto do Rio de Janeiro, que é totalmente diferente do Brasil, né? Também essa região sul. Então, poderíamos fazer uma proposta de discutir sobre a separação do Brasil entre o Brasil, que a gente vê aqui, né, nesse vídeo, que precisa de um cara melhor, governando e comandando e resolvendo, contra um Brasil que a gente vê aqui que não é Brasil, e sim Projaquistão. Eu iria querer morar no Projaquistão, muito melhor, né? Enfim. Bom, essa galera, a gente sabe que muitos deles são... como que a gente fala? Muitos deles recebem, apoiam, porque recebem muito dinheiro do governo através de leis como o Rouanet, né? Eu achei legal aqui, eu vou trazer só um post só pra gente ler rapidinho, é só uma frase que eu achei muito da hora. Essa aqui. Se escrevemos a palavra mito, todo mundo sabe quem é, né? E se a gente escreve a palavra ladrão? Também. Também sabemos quem é. Gerou muito meme, né? Porque ficou muito escrachado. A Polícia Federal foi no apartamento de um cara que tinha colocado na fachada uma faixa só com a palavra ladrão. E então eles disseram, não, você tá falando do Lula. Gente, a polícia falar isso foi assim, tipo... Gente, não é que a carapuça serviu, não, eles vestiram a carapuça no Lula, servindo ou não, eles iriam vestir, não, o Lula é ladrão, você tá falando mal do nosso painho. É bizarro, bizarro. Bom, aí o governo ele tá passando por uma dificuldade grande, né, de popularidade, a rejeição do Lula tá muito alta. Porque, claro, a economia tá ruim. Gente, eu assim na história, quando você olha na história, todas as reviravoltas, revoluções, sempre envolveram a economia. O Brasil não faz uma revolução porque aumentou o feminicídio, porque a morte está lá nas alturas, mas fazem revolução quando problemas econômicos. E para resolver os problemas econômicos, o que o governo faz? Vamos criar o Desenrola. Na verdade, é um programa que ele já criou em, pasmem, 2024? E agora em 2026? O que temos nesses 2 anos em comum? Deixa eu ver, será que seria eleições? Para prefeito. 2024 foram eleições para prefeito, agora eleições para, né, o próprio presidente, governador. É uma campanha eleitoreira, e isso não sou nem só eu quem está falando, a própria CNN, que costuma ser meio ligadinha à esquerda, mas desceu o pau aqui, ó. O governo anunciou hoje mais uma medida eleitoreira, Desenrola 2.0. Na cara dura. O governo lançou hoje mais uma medida eleitoreira. Nada mais, nada menos do que eleitoreira. Eu quero ouvir de novo o senhor Caio Junqueira. O governo anunciou hoje mais uma medida eleitoreira, Desenrola 2.0, uma nova versão de um programa de refinanciamento de dívidas já lançado pelo governo, mas que não deu certo. Da primeira vez, aliviou dívidas no curto prazo, mas elas dispararam novamente com os juros mais altos. O desenho apresentado hoje pelo ministro da Fazenda, Dário Durigan, segue um roteiro parecido. Um respiro imediato no bolso do eleitor, sem atacar as causas reais do endividamento, como a taxa de juros alta em razão do desequilíbrio das contas públicas e do aumento da dívida pública, a oferta desenfreada de crédito à população e a deseducação financeira. Tanto que o próprio... Bacana. Então, olha só a palavra-chave. Resolve de curto prazo. É claro, um refinanciamento de dívida resolve de curto prazo, porque você está endividado, está com o seu nome sujo, o que acontece? Com o seu nome sujo você não consegue consumir mais, pelo menos não consegue consumir mais a prazo, só à vista. Você continua com a dívida, você continua com uma dor de cabeça e não consegue consumir porque você está arrolado com dívida. Aí vem o governo lá como um salvador da história e vamos desenrolar, cria um incentivo para que as pessoas desenrolem. Você sai do SPC, então você pode parcelar. Então você continua tendo a dívida e agora você passa a adquirir mais dívida. A curto prazo, beleza, bacana, voltei a sorrir, vou poder pegar e ir pra praia com os meninos, né? Tô com a dívida aqui, mas tudo bem, eu vou pagando ela. De repente você vê que você começou a adquirir uma nova dívida, você já não consegue mais pagar as duas. Talvez uma, e olhe lá, quem sabe nem as duas. Mas aí já passou a eleição, daí já é 2027. E você fez o quê? Fez o L, porque Painho tirou a gente da dívida. Isso é a lógica absurda da história, né? Mas tem um problema pior, pior ainda, que seria o fato de que o que ele está oferecendo não é nada
espetacular, não é nada inédito. As próprias empresas já fazem isso, porque é interessante para as próprias empresas. Ele está só estimulando, vão lá renegociar suas dívidas. Entendeu? Porque para uma empresa, se ela tem você como devedor, ela na hora ela quer receber tudo. E os juros. E os encargos, né? De ter te processado e coisa e tal. Então, supomos que você devia 1.000, parcelou 1.000, não conseguiu pagar, a empresa vai lá querer cobrar 1.000, mais juros, sei lá, blá, blá, deu lá 2.000, certo? Passou 1 ano, passou 2 anos, ela chega para você, e aí, vamos renegociar? 30% de desconto? Você me paga aí 1.500, 1.700, sei lá. Né? Se der 30% vai dar 1.400. Paga 1.400, está tudo certo. Para a empresa é interessante, porque ela começou a ter esse valor já creditado na conta de inadimplente, né? Bom, passa mais um tempo e ela diz assim, caramba, não consigo receber desse cara ainda. Vamos dar 50% de desconto? E assim vai. Chega lá 4 ano e meio, falta 6 meses para dar 5 anos e caducar a sua dívida. O que ela vai te oferece? 90%. Você diz, não, eu pago 99%. Ela diz 1% só. Tá bom, me dá 1% da dívida, me dá R$100 aí da dívida e tá bom. Por exemplo, né? Estou citando números aleatórios, porque 1% na verdade vai dar R$20. Mas me dá esses R$100 aí, tá bom, vai, fechou? Beleza. Para a empresa é bom, ela ia perder tudo, ela recuperou 100. Na verdade, a empresa lá que está devendo, ela acaba, o banco inicial, ele acaba repassando essa dívida, ele vende a dívida, ele vende a sua dívida lá pro Banco Master, né? Então, aí liga lá a gente, aqui é do Banco Santander, mas às vezes nem é o Santander mais ligando, já é uma empresa terceira, né? Que está com essa dívida e o que eles conseguirem lá recuperar de dívida é lucro. O que eles não conseguirem, o banco já colocou lá no balanço dele, já colocou na conta de prejuízo de despesa de cliente inadimplente, né? Bom, então, o que ocorre aqui? O governo está oferecendo uma coisa que já é oferecido pela iniciativa privada. Ele só está, claro, criando uma propaganda que ajuda ele, se as pessoas realmente forem renegociar sua dívida, ajuda as pessoas a ter uma percepção de que a economia vai bem, de que as coisas estão melhores para ele e uma chance maior de ele continuar votando no PT. Né? Outro ponto que eu vi falarem, quem falou isso, eu vi no canal do Ancapso, né, do Peter, do Ancapso, mas eu tentei procurar e não achei, mas eu não fiz uma pesquisa muito profunda, então eu só estou botando essa ressalva porque eu só vi num lugar, quem está falando era o Peter, ele é de bastante credibilidade, mas ele pode também cometer erro. Mas o que ele trouxe é que você também poderá, o povo também poderá utilizar o FGTS para pagar essa dívida, ou parte dessa dívida, de acordo com algumas regras, claro, mas também será possível, haverá essa possibilidade. Aí eu diria assim, olha que legal, o governo que sempre fala mal dos bancos, agora está pegando o dinheiro do próprio povo para ajudar os bancos a ter mais dinheiro. Tipo... O governo está te ajudando com o seu próprio dinheiro a te tirar de uma enrascada que o próprio governo criou, que é tudo culpa do governo, né? Quando você tem... Aqui é o que ele fala aqui, ó. Alta em razão do desequilíbrio das contas públicas e do aumento da dívida pública, os reais do endividamento, como a taxa de juros alta em razão do desequilíbrio das contas públicas e do... Taxa de juros alta em razão do desequilíbrio das contas públicas. Então são ações, atitudes do governo. O governo gasta demais, isso gera inflação e aí ele tem que controlar isso com aumento de taxa de juros lá do Banco Central que referencia todo o mercado. Então quando você vai comprar uma coisa é tudo muito mais caro. Não é, você pode comprar à vista, mas é mais caro, porque existe o financiamento do sistema produtivo. O sistema produtivo toma dinheiro emprestado para financiar o investimento que ele vai fazer, comprar máquinas e coisa e tal. Então, isso tudo gera custos maiores e naturalmente se reflete em preço. Empresas não pagam juros, empresas não pagam impostos, elas repassam. Tudo que você cria de dificuldade, tudo que você cria de custo para o processo produtivo, não é o processo produtivo que paga, não é a empresa, não é o empresário. Não existe como um cara sair de casa, não existe lógica de um cara sair de casa, montar um negócio, ter lá cobrança de juros e ele pagar do bolso dele. Não, ele repassa para quem vai comprar. Quem paga sempre é o consumidor final. Então, quando você vai comprar um produto, tem todos os custos embutidos ali. Por isso ele custa caro, né? Enfim, daí quando custa caro, menos gente tem acesso, menos gente compra.
Então, aí você acaba tendo que parcelar, e aí quando você parcela, os juros é alto de um produto que já era caro por ter juros altos na economia. E aí você chega a um ponto e você diz assim, caramba, eu achei que eu daria conta, mas não tô dando conta não. E aí você começa a parcelar a conta no mercado, você se vê no sufoco. Vem lá o Lula com um programa simples e fácil que ele tirou lá da própria iniciativa privada, para não dizer do rabo. Tem que botar uma tarjeta nesse som. E às vezes ele te oferece o teu próprio dinheiro para você pagar a sua dívida. O Brasil precisa ser estudado. Lula precisa ser estudado. Genial, é genial. Pilantra More, genial, fantástico. Aí o povo passa por isso, né? Ó. Esse é o resultado. Vira dinheiro. Aqui eu não vou nem por som porque ela só repete o áudio várias vezes. Eu não sei exatamente a história deste caminhão, tá? Esse caminhão. Opa, é pra cá. Não consigo ver minha mão. Eu não sei a história desse caminhão exatamente, mas tem um que eu vi que é muito parecido com esse, que eram de carcaças de peixe. Cabeça, a espinha e o rabo. A indústria tira rapidamente lá o filé e descarta isso. Iria fazer talvez alguma coisa, mas ela resolveu doar e aí botaram na caçamba lá. Não era nem um caminhão, era uma caminhonete, era menor, né? Aí formou uma fila lá para receber e as pessoas começam a catar e botar na sacola velha de mercado e levar para casa para fazer, sei lá, pirão. Tem um pouco de comida ali, mas, gente, o que não tem nesse processo é dignidade. Senhorinhas na fila, senhorinhas de cadeira de roda. Aqui deve ser quase a mesma coisa, deve ser alguma coisa que iria para o lixo e eles resolveram doar para a população. Provavelmente é isso. Então é a picanha, né? É a picanha, o que sobrou da picanha que o governo prometeu lá em 22. Estamos aí, passando de novo pelo processo do Desenrola 2.0. Ok, gente? Aqui já começa outro assunto para outro vídeo. O que eu tinha para falar para vocês nesse vídeo era isso. Se gostou, deixa aquele like pra gente, isso ajuda muito o canal. E se inscrever no canal se você gosta, porque daí ajuda o YouTube a te informar. Surgiu um novo vídeo lá do Verborragia Política, ok? Valeu!